Olá, meus avilos e minhas avilas. A Premier League acabou de anunciar por estes dias uma medida que poderá ser, digamos, trazer algumas ondas de choque. Em Inglaterra, mas principalmente nos países que estão mais dependentes. Eu vou explicar o que é. A Premier League anunciou que, muito em breve, as casas de apostas, os sites de apostas, vão deixar de patrocinar as camisolas dos clubes da divisão mais importante do campeonato inglês. O peso em Inglaterra não é assim tão grande. Apenas 8 das 20 equipas da Premier League têm publicidade a sites de apostas, a casas de apostas. E mesmo assim, esses 8, nenhum deles é dos chamados dos Big Six, ou seja, dos 6 mais importantes, do Arsenal, do Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United e o Tottenham. São tudo equipas, digamos, de menor dimensão. Ainda assim, são milhões e milhões de libras, milhões e milhões de euros. Em Portugal, o panorama é ligeiramente diferente. Em Portugal, 12 das 18 equipas da primeira divisão têm nas suas camisolas publicidade a sites de apostas. E das 6 equipas que não têm publicidade em sites de apostas, tirando o Portimonense, que faz publicidade a uma empresa que organiza eventos no Japão, e o Benfica, que é o único clube da Primeira Liga Portuguesa que efetivamente tem um sponsor, um main sponsor nas suas camisolas, um patrocinador, digamos que à escala planetária, a Fly Emirates. Todas as restantes, ou seja, Aroca, Vizela, Gil Vicente e Marítimo, têm como principais patrocinadores empresas grandes, obviamente, mas empresas mais localizadas nas suas regiões. Quer isto dizer que a decalagem entre, e só estamos a falar aqui de Inglaterra, não estamos a falar de outros países, dos Big Five, dos Big Six, campeonatos europeus de países, estamos a falar apenas aqui nesta comparação. Se a diferença já é enorme, imaginem a dificuldade, e estamos a ver que apenas o Benfica conseguiu um patrocinador à escala global, que patrocina outras grandes equipas do mundo do futebol. Todas as outras equipas não têm um patrocinador. E porque é fácil, o mercado português não é apelativo. E essa é uma das grandes diferenças para aquilo que eu vos quero falar a seguir. Ora, se já há dificuldades em arranjar patrocínios que garantam que os clubes tenham jogadores que possam fazer a diferença numa liga como a portuguesa, porque o mercado não é apelativo, ninguém liga à Liga Portuguesa, ninguém está aí para o campeonato português. É quase que um milagre aquilo que o Benfica fez esta época de chegar para já aos quartos de final e noutros anos, o Porto também chegou a fazer. É quase um milagre e nós vimos a diferença. Portugal tinha 5 ou 6 equipas nas competições europeias, não ficou ninguém na Confederação, na Liga Europa foi o que se viu, o Sporting ainda se aguentou, caiu, o Porto agora também caiu nos oitavos de final, o Benfica está nos quartos de final e o sonho comanda a vida. Os orçamentos são diferentes, muito diferentes. E só para terem uma ideia da diferença, e há muitos adeptos, nomeadamente do Benfica, que ainda não perdoaram ao Enzo Fernandes. Eu vou-vos aqui dizer uma coisa. Segundo um site, que é o Salary Sports, eu tive acesso aos salários, segundo esse site,
aos salários dos diversos campeonatos europeus do velho continente. Eu posso vos dizer que o Enzo Fernandes, no Benfica, ganhava à volta de 120.640 euros por mês. Pelo menos era este o salário que consta nesse site e que traz os salários dos principais campeonatos. Portanto, o Enzo Fernandes ganhava 120.640 euros por mês. O Chelsea, por semana, ofereceu ao Enzo 210.850 euros por semana. Ou seja, o Enzo, numa semana no Chelsea, foi ganhar quase o dobro daquilo que ganhava por mês no Benfica. Por mês no Chelsea, o Enzo Fernandes está a ganhar mais de 843 mil euros. Estão a perceber a diferença? Só se conseguem ter salários apelativos para grandes jogadores se houver patrocínios. Ora, se já começa a haver um movimento de retirar aquelas empresas que estão, e não estou aqui a discutir que concordo que casas de apostas patrocinem clubes de futebol ou clubes desportivos. É outra conversa para outra altura. Mas aquilo que eu digo é, em 18 equipas, 12 em Portugal, na Primeira Liga, os seus principais patrocinadores são as casas de apostas. Se a UEFA for atrás daquilo que vai ser feito em Inglaterra, eu pergunto para que buraco vai cair, o futebol português, nomeadamente se quiser ser competitivo a nível internacional. E já que falei em salários, só para terem uma ideia, em Inglaterra, por exemplo, no Manchester City, o jogador que ganha mais em Inglaterra por mês é o Kevin De Bruyne no Manchester City, que ganha 1.950.000 euros por mês. 1.950.000 euros por mês. Se levarmos em linha de conta que, por exemplo, o quinto jogador em Inglaterra que ganha mais por mês é o Jadon Sancho do Manchester United, que ganha 1.700.000 euros por mês. Em Espanha, por exemplo, o Hazard do Real Madrid é o jogador que mais recebe, ganha 2.250.000 euros por mês. O Oblak, por exemplo, que passou no Benfica, no Atlético de Madrid, ganha 1.670.000 euros por mês. Em França, o Kylian Mbappé, por mês, no Paris Saint-Germain, recebe 6 milhões de euros. Querem ver uma coisa engraçada? O orçamento mensal do Benfica, que é o maior orçamento dos clubes da primeira divisão, a folha salarial mensal do Benfica é de 3.272.220 euros. Ou seja, só o Mbappé, sozinho e por mês, ganha mais, recebe mais do que, recebe mais o dobro quase, do que o Benfica paga ao seu plantel mensalmente para ter todos os seus jogadores. Na Alemanha, o Assoumane Mané do Bayern de Munique recebe 2 milhões de euros por mês. O Coman, também do Bayern, é o quinto jogador que recebe um salário maior, recebe 1.420.000 euros por mês. A Itália, que é destes Big Fives, de Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e agora a Itália, que é aquele que tem os salários mais baixos, mas ainda assim o Vlahovic da Juve é o jogador da Itália que mais recebe
1.070.000 euros por mês. Portanto, para perceberem a diferença, e apesar de tudo, para perceberem quase que o milagre que as equipas portuguesas, de uma forma geral, mas no caso concreto, por exemplo, o Benfica, está a fazer este ano. O futebol português é uma tanga, não é? Quer dizer, nós somos uns tesos, porque não somos um mercado apelativo. E os clubes, como o Benfica está a fazer, têm de facto a capacidade de se poder regenerar com a garotada que vem da formação. E depois apostar nestes jovens, como foi o caso do Enzo, mas é só para que entendam e não fiquem às vezes muito zangados. Não é por incapacidade de gestão, e isto não é estar a passar o pano a ninguém, é mesmo porque é complicado. Porque, já agora vos digo também, destas casas de apostas que patrocinam a maioria dos clubes em Portugal, patrocinam da primeira divisão, patrocinam 12 dos 18, de certeza absoluta que, e estamos a falar de grandes clubes, portanto, Porto e o Sporting, que são patrocinados, e Braga, por casas de apostas, mas essas mesmas casas de apostas, por certo, também patrocinam clubes noutras ligas, e de certeza absoluta que onde eles pagam menos de patrocínio é em Portugal. As coisas são o que são, valem o que valem. A Liga Portuguesa é uma liga de tesos. Já agora, não se esqueçam, está aqui, subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem, deixem os vossos comentários, ajudem-nos a crescer. Pronto, lá está, não podemos competir também, não é? Com os canais no YouTube dos outros países, mas pronto, podemos sempre tentar um pouco mais. Portanto, já perceberam, ou pelo menos espero que tenham percebido, nós somos mesmo tesos, nós somos mesmo pequeninos, o futebol português, tudo aquilo que não adianta querermos fazer vida de rico quando não temos dinheiro nem para mandar cantar um cego, porque nenhuma, efetivamente, ou poucas ou nenhumas, em Portugal, lá está, temos a Fly Emirates com o Benfica e mais nada, se não forem as casas de apostas, os sites de apostas, os clubes portugueses vão ter grandes dificuldades em sobreviver, e vamos ver o que é que aí vem, a pancada que aí vem, mas não é, pronto, lá está, como dizemos em Angola, não é? Gindunga e mataca alheio, para mim, é refresco. Era só isto.